Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Avatar, A Lenda de Korra, o dobrador de fogo mais forte. Parte 6. Capítulo 35. Shen e Korra estavam do lado de fora da delegacia. Shen segurava uma xícara de café e um cigarro. Tinha sido um dia longo, e aquela era uma boa maneira de terminá-lo. Pensei que você não fumasse. Eu tenho isso, nenhum mal foi feito. Shen colocou a mão no estômago, e uma chama verde percorreu seu corpo, curando. Então, sua namorada sabe disso? Perguntou Korra, colocando as mãos atrás das costas. Agora que Korra mencionou isso, ele começou a pensar em parar. Ele definitivamente deixaria de fumar. Fumar não enche os bolsos, nem enriquece. Sua noiva sim. Você parece estar interessado nela. Shen se virou para Korra. Ele decidiu lhe fazer uma pergunta. Você gosta dela? O corpo de Korra estremeceu e seus olhos se arregalaram. Ela encarou Shen incrédula. Evitando seu olhar, ela juntou os dedos. Shen, eu não quis dizer isso. Eu só gostei de garotos até agora. Ela então olhou para ele fixamente nos olhos. Recuperou a confiança e perguntou. Por que você está perguntando isso? Por que você pensa isso? Relaxa. Eu só estava brincando. Você devia ter visto a sua cara. Shen decidiu provocá-la. Pela sua reação à minha piada, achei que você gostasse dos dois gêneros. Bem, considerando como ela foi retratada na série de TV, sim, ela fez isso. Ou talvez Mako fosse tão ruim em relacionamentos que qualquer garota que namorasse com ele acabaria se tornando gay. De qualquer forma, Shen não deixaria Korra roubar as Ami dele. Mas se ela quiser participar, será bem-vinda. Corando levemente, Korra virou o rosto. E você ainda está brincando? Claro, óbvio. Shen deu um tapinha no ombro dela e o segurou com firmeza. Ele decidiu não constrangê-la. Segredos como sexualidade e preferências são assuntos muito íntimos. Não se deve tentar conhecê-los, a menos que estejam planejando usá-los para chantagem. Ela colocou a mão sobre a dele, que segurava seu ombro. Ela o abraçou com mais força. Balançou a cabeça. Esqueça esse assunto. De qualquer forma, formamos uma ótima dupla. Sim, nós derrotamos aqueles igualitários. Shen assentiu. Korra teve um papel fundamental. Ela usou sua dobra de água com a dobra de relâmpago dele, permitindo que eles derrotassem um grande grupo com facilidade. Isso deu a Shen muita experiência. Foi divertido. Korra sorriu de um jeito que Shen achou fofo. Escuta. Quer sair comigo algum dia? Quer dizer, eu sou nova nessa cidade e não tenho muitos amigos, além de você e dos meus colegas de equipe. O Tenzin só pensa em meditação e treinos chatos. Eu posso sair e dizer que estou treinando. Claro. Shen assentiu com a cabeça. Ele não era uma pessoa muito sociável, mas não se importava de passar um tempo com outras pessoas. Seria uma forma de quebrar a rotina. Azami era a pessoa com quem ele mais gostava de passar o tempo. Korra, por outro lado, era a melhor parceira de treino que ele já teve. Shen estava sentado no sofá, de frente para Hiroshi Sato em seu escritório. Shen havia se mudado oficialmente para sua nova casa que pertencia a Azami. Usar o noivado como desculpa para encontrar Hiroshi talvez tenha sido a melhor decisão que Shen já tomou. Agora que ele e Azami estavam noivos com a bênção do pai dela, Shen poderia começar a viver seu sonho. Hiroshi talvez tenha pensado que permitir que Shen morasse com eles era uma boa ideia para ficar de olho nele. Mas ele jamais perceberia que, na verdade, foi ele quem deu a Shen o seu sonho. Então você derrotou Amon sozinho. Hiroshi soltava a fumaça de um charuto. Ele olhava para o rosto de Shen, satisfeito. Sim. Shen juntou as mãos e inclinou-se para a frente. Ele encarou seu futuro sogro com um olhar sério. O quê? Por que está me olhando assim? Hiroshi arqueou uma sobrancelha. Você não pode estar pensando em se livrar de mim, já que agora cuidou de Amon? Não, respondeu ele. Agora que os igualitários estão acabados, a polícia investigaria suas tecnologias. Isso levaria a você. Shen estava preocupado com o que poderia acontecer a Hiroshi caso a polícia descobrisse sobre ele. O coração de Azami se partiria, e isso o irritava um pouco. Ele não sabia por que se sentia assim, mas se sentia e não procurou uma razão. Além disso, a empresa de Sato seria prejudicada, e a situação financeira da família de Sato pioraria. E, consequentemente, isso prejudicaria a situação financeira de Shen. Você me assustou por um segundo. Hiroshi sorriu e disse, não se preocupe com isso, eu removi as evidências que me incriminavam. Explodi minhas fábricas secretas. Graças ao seu aviso, eles não conseguiram minhas outras tecnologias. Sato se levantou e deu as costas para Shen. Sabe o que é aquilo? Ele parecia ansioso para se gabar. Shen cruzou uma perna sobre a outra e se recostou no sofá. Achou muito confortável. Deixe-me adivinhar. Você desenvolveu planos que podem voar mais rápido que dirigíveis. Hiroshi virou a cabeça para Shen com os olhos arregalados. Shen deu um sorriso irônico. Pela sua expressão, acho que você tem razão. Na série, Azami demonstrou ser inteligente, mas seu pai era ainda mais genial. Na animação, ele criou diversas tecnologias que tornaram os não-dobradores muito mais fortes que os dobradores. Se Hiroshi não tivesse sido preso, ele poderia ter criado robôs gigantes ou algo do tipo. Como você pode ter tanta certeza? Hiroshi soltou um longo suspiro. Não me responda. Contanto que minha filha esteja segura, está tudo bem. Apenas certifique-se de protegê-la. Não se preocupe. Eu sacrificaria sua vida para protegê-la. Shen assentiu. Hiroshi sorriu. Então percebeu que algo estava faltando. Olhou para Shen e disse, ei, por que o meu? E o seu? Shen estalou a língua.
Ele se perguntou como Azami se sentiria se seu pai e seu noivo fossem ambos criminosos. Seu pai costumava fazer parte de organizações criminosas. E Shen havia aniquilado uma gangue e ficado com o dinheiro deles. Não admira que os dois se dessem bem. Ambos eram criminosos. De qualquer forma, você não tem para onde ir esta noite. Hiroshi apontou o dedo para ele. Vamos brindar a vitória. Sim, vamos comemorar. Shen assentiu com a cabeça. Mas então, uma ideia lhe ocorreu. Uma ideia maligna que seria um crime contra as boas intenções de Hiroshi. Se ele pressionasse Hiroshi a beber tanto, o homem acabaria dormindo muito cedo. Ele e Azami ficarão sem ninguém para cuidar deles nesta grande mansão. Apontando para Hiroshi, ele disse, mas preciso te avisar, eu só bebo com homens e mulheres de verdade. E homens de verdade conseguem beber sem parar. Seria bom provocar o Hiroshi para que ele dormisse cedo. Primeiro você precisa ser um homem de verdade. Hiroshi olhou para Shen com um olhar desafiador. Aposto que você não aguenta mais do que 4 copos. Aposto que você não consegue passar de 4 garrafas. Fale sobre você. Pessoas como você estão acostumadas a vinho barato. Hiroshi cruzou os braços. A porta se abriu. Os dois viraram a cabeça. Azami entrou com as sobrancelhas arqueadas. Sobre o que vocês dois estão gritando? Azami sorriu ao entrar. Parando ao lado de Shen, ela se inclinou e beijou sua bochecha antes de se sentar ao lado dele. Nada. Shen sorriu ironicamente. Azami olhou para ele com desconfiança. Shen resistiu à vontade de suspirar e continuou sorrindo. Sinto que está rolando algo entre vocês dois. Ela olhou entre o pai e Shen. O que vocês dois estão escondendo? É sério. Se a intuição dela fosse tão forte assim, Shen teria que ser mais cuidadoso perto da esposa. Ele a chamou de esposa? Nossa, como o tempo voa. Não é nada, minha querida, disse Hiroshi. Eu só o convidei para beber. Preciso saber se posso confiar nele com você. Por isso, vou testá-lo. É mesmo. Ela se virou para Shen, inclinou-se para o ouvido dele e sussurrou. Certifique-se de que ele desmaie antes de você. Meu pai não aguenta mais do que 2 garrafas. Sério? Shen arqueou as sobrancelhas. Quando se tratava de bebida, tanto Shen quanto Joseph tinham boa resistência. Antes de vir para este mundo, Shen costumava beber pelo menos 7 garrafas em dias ruins e 10 em dias bons. Ele havia sido um jogador endividado, e bebidas baratas eram suas melhores amigas. Não perca o ponto principal. Azami piscou. Ao perceber que ela o estava convidando para fazer sexo, ele assentiu com a cabeça. Vamos ligar o rádio por enquanto. Hiroshi passou a mão na testa e ligou o rádio que estava sobre a mesa. E agora com as notícias. A Avatar Korra cuidou dos igualitários. Foi revelado que Amon é um dobrador de sangue. Depois de descobrirem isso, os igualitários estavam abandonando a organização. Parece que eles faziam parte de um grande complô entre o Conselho e os planos de Amon para dominar a cidade. Avatar Korra agradece ao dobrador profissional Shen que a ajudou a salvar a cidade de um plano maligno. Eu a ajudei, é mais provável que ela tenha me ajudado. Shen deu de ombros. O reconhecimento não era importante para ele. Assim, ele não ficaria muito famoso e ninguém o incomodaria. O importante era o que ele tinha. Então, você ajudou o Avatar. Azami cruzou os braços. Eu não te avisei. Eu disse que você precisaria me levar para lutar com você se fosse? Você disse o quê? Hiroshi arregalou os olhos. Estava preocupado com a testa suada. Qual é, pai? Eu pratico artes marciais desde que era baixinha. Ela apontou para o joelho. Então se virou e olhou para Shen. Shen passou o braço em volta da cintura de Azami, sua mão deslizando para baixo. Quando ele tocou o ponto mais sensível, Azami abriu bem os olhos. Seu rosto ficou vermelho. Desculpe, eu esqueci. Shen sorriu, seus dedos afundando na pele dela. Então você costumava praticar artes marciais. Isso significa que você é muito flexível. Ela fingiu algumas tosses enquanto seu rosto ficava mais vermelho. Apontou com os olhos para o pai, que estava concentrado no rádio. Shen sorriu para ela. Mais tarde naquele dia, Shen tirou uma soneca na mansão de Azami, em seu novo quarto. A mansão era enorme, com muitos cômodos desocupados. Vendo o tratamento que recebia ali, ficou muito satisfeito. A cama era grande e confortável. Depois, um criado veio lhe oferecer chá e biscoitos, perguntando se precisava de algo mais. Shen se desculpou e apreciou seu pequeno lanche. Enquanto saboreava o chá caro e os biscoitos derretidos, sentiu uma onda de emoções. Esta é a vida que eu desejei em minhas 2 vidas. Mas nasci órfã e fui adotada por minha tia alcoólatra, que me usava para comprar mantimentos e fugia sem pagar, me deixando como garantia para o vendedor de que voltaria. Fui abandonada e tive que fazer o que fiz. Nascer em uma cidade dominada pelo crime não tornou as coisas melhores. Shen se deitou. Não ter que lutar, matar, roubar e apunhalar pelas costas para sobreviver, de alguma forma, é um alívio. Este biscoito é tão bom que me fez repensar minha vida. Ele balançou a cabeça, rejeitando suas ideias infantis. Embora gostasse da situação, sabia que nada duraria para sempre. Significa que tenho que lutar para manter esse estilo de vida. Este mundo é perigoso. Embora quase tudo recaia sobre os ombros de Korra, não há garantia de que eu não seja afetado indiretamente. Shen cerrou o punho da mão livre. Ele lutou tanto para realizar seu sonho, que é viver uma vida despreocupada secretamente, isso poderia ser seu desejo por um pouco de segurança. Agora que ele tem uma mansão, uma garota bonita e dinheiro, percebeu que precisa lutar para manter essas coisas. Lutar pelo seu sonho significa que ele não os viverá. Que vida ridícula!
Certo, o Avatar resolve as coisas com equilíbrio. Então funciona assim. Eu treino de 1 a 2 horas por dia, exceto no fim de semana, quando fico de bobeira o tempo todo. Ele bocejou. Essa era a vida que ele queria. Se alguém ameaçasse, ele os mataria a sangue frio. Toque, toque. Ao ouvir as batidas, Shen se virou para a porta. Com sua visão térmica, ele percebeu que era o mordomo. Entre. O mordomo entrou. Fez uma leve reverência. Lady Azami está convidando você para a piscina. Diga a ela que chego em 1 minuto, disse Shen. Levantando-se, ele sorriu. Ou não diga, eu mesmo direi a ela. Capítulo 36. As pálpebras de Shen tremeram quando ele abriu os olhos. Ele se sentia tonto. Estava com uma leve ressaca. Na noite anterior, ele havia participado de uma competição de bebida com Hiroshi. Aquele velho certamente era uma fera, alguém com um ego enorme que não aceitava perder para um dobrador. De qualquer forma, a vitória de Hiroshi era a vitória de todos. A visão embaçada de Shen começou a clarear. Seus olhos encontraram os belos olhos verdes de Azami, que brilhavam intensamente. Ela tinha a mão em sua bochecha e parecia sonolenta. Daquele ângulo, Shen sentiu-se no paraíso. O alívio que sentia era resultado de uma boa transa. A sonolência em seus olhos foi substituída por uma onda de dor. Ela foi causada quando Azami colocou a mão em sua mandíbula. Ele e Azami estavam nus em uma cama grande. Minha mandíbula está doendo. Você certamente sabe usar a língua. Isso me faz questionar como você conseguiu. Azami sorriu. Shen se lembrou do motivo da dor. Certo. Azami era o tipo de garota que adorava ser beijada nos lábios, aqueles entre as pernas. Shen fazia o que fosse preciso para satisfazer sua sugar mami. O perfume dela impregnava seu rosto. Acho que foi o álcool, disse Shen, e sua mandíbula estalou. Ele sorriu para ela, lembrando-se de um bom detalhe. Para uma virgem, você cavalga muito bem. Ah bem, eu tinha que te recompensar por aquele beijo maravilhoso, né? Não me importei de ser eu quem toma a iniciativa, disse ela. Da próxima vez, você que toma a iniciativa, tá bom? Você gostou mais. Shen esfregou a testa. Não me lembro das coisas com clareza, mas foi bom. Sim, você está bêbado e descontrolado. Azami pareceu perceber o que estava acontecendo com ele. Você está de ressaca? Precisa de remédio? Eu não preciso disso. Seu pai talvez precise. Eu teria ido ver como ele estava. Azami tentou se levantar, mas não conseguiu. Minhas pernas ainda não recuperaram a força. Ele achou engraçado e deu uma risadinha. Ele não era o único dolorido. Shen colocou a mão no cabelo dela e a puxou para trás da orelha. Ver o gesto dela a fez parecer adorável. Ele sentiu que gostava de cada movimento dela. Em sua vida passada, sempre que acordava depois de uma noite de sexo, a primeira coisa que pensava era: em que tipo de problema me meti? Mas agora a sensação era diferente. Talvez porque ela fosse uma pessoa confiável e com uma boa personalidade. Azami, ecoou a voz de seu pai. Você viu Shen? Meu pai. Azami arregalou os olhos. Parecia que Sato havia acordado antes deles e estava pronto para o novo dia. Azami parecia ansiosa. Ela jamais conseguiria lidar com a expressão do pai com seu noivo ao seu lado na cama. Que dia péssimo para uma ressaca. Shen suspirou. Não se preocupe. Essas coisas são chamadas de clássicos, ponto. Saltando da cama e aterrissando de costas no chão, ele rolou algumas vezes. Ele se escondeu debaixo da cama. Acredite ou não, Shen estava acostumado com isso. Ele era um homem sem muita consciência. Não era preciso explicar o que ele tinha feito. Sinto-me em casa pela terceira vez. Shen colocou as mãos atrás da cabeça. O pai de Azami bateu na porta. Pedindo licença por um instante, Azami vestiu-se e se apressou para abrir a porta para o pai. O que aconteceu com o seu cabelo? Está todo bagunçado. Ah, pai, Azami revirou os olhos. Você sabe que eu preciso cuidar disso para ficar bonita. Cheirando o ar, Sato disse. Por que estou sentindo cheiro de álcool por aqui? Você e Shen beberam até não aguentarem mais ontem à noite, não pude evitar me sentir um pouco tentada. Eu te aconselho a não fazer isso, disse Azami. Álcool só serve para corações partidos. Vai te matar lentamente. Então você não deveria beber isso. Não fará mal beber de uma vez para outra. Enfim. Pai, com licença, eu também, sabe, fazer coisas de menina. Claro, qualquer coisa que você desejar, suada, respondeu Hiroshi. Estarei esperando por você no café da manhã. Enquanto isso, procure seu noivo. Ele não está no quarto dele, nem no seu. Por que ele estaria no meu? Essa é a minha garota. Shen resistiu à vontade de aplaudir Azami. Ela lidou muito bem com a situação. Não cedeu à pressão do pai e manteve-se firme apesar da brutalidade com que ele a tratou na noite anterior. Conquistou o respeito dele. Parecia que um futuro brilhante os aguardava. A porta estava fechada. Saia. A voz de Azami ecoou. Shen se virou algumas vezes, saindo de debaixo da cama. Deitado de costas, começou a bater palmas para Azami, encarando seu rosto. O que? Perguntou Azami, com um sorriso malicioso no canto dos lábios. Shen, admirado, disse. Quase acreditei que não estava debaixo da sua cama. Ah, qual é? Não seja boba, disse ela. Enfim, vista-se bem, vá para a mesa do café da manhã e haja com naturalidade. Certo, disse Shen, bastante animado. Mas então ele colocou a mão no queixo. Não se preocupe, seus músculos da mandíbula se adaptarão logo. Azami colocou a mão no quadril largo e sorriu para ele. Shen entendeu o que ela queria dizer. Ela queria dizer que a mandíbula dele se adaptaria enquanto a lambia. Embora fosse manhã, ela já estava pensando nisso. Ele gostava dela, com certeza. Menina travessa.
Ele apontou o dedo para ela antes de se levantar. Agora, você me desafiaria para outra competição de bebida? Não, não me atrevo, disse Shen. Mas aí, Azami bateu na perna dele. Shen prosseguiu. Não quero que você se machuque nessa idade. É blefe você mesmo, respondeu Hiroshi. Os três, Shen, Hiroshi e Azami, estavam à mesa tomando café da manhã. Algumas criadas e empregados trouxeram comida requintada. Os olhos de Shen brilharam. Havia um bife, suco, bolos e muito mais. Além disso, tudo havia sido preparado por um chefe profissional. O aroma delicioso invadiu suas narinas. E é esta a vida que eu gosto. Uma empregada trouxe um remédio para ressaca para Hiroshi e Shen. Shen não precisou tomar. Ele era alcoólatra. Aliás, ele até tinha transmigrado para cá quando seu corpo estava no bar. Hiroshi ligou o rádio para ouvir as notícias. O velho dirigia uma das empresas mais bem-sucedidas e era um gênio. Ele sempre se mantinha informado. Shen não se importava de ouvi-las por enquanto. Enquanto saboreava o bolo derretendo, algo lhe chamou a atenção. Disse a repórter. E para as notícias principais, devido à falta de segurança, o chefe de polícia declarou o adiamento do torneio de Pro Bending até que seja providenciada mais segurança para o público. O dono da arena pediu desculpas a todos e disse que fará o reembolso até o início da próxima temporada. Isso seria ruim para Ina e Mira. Shen deu de ombros. Mas acho que elas dariam um jeito. De qualquer forma, não preciso mais do torneio. Elas teriam que encontrar outra pessoa para me substituir. Você está pensando nos seus companheiros de equipe? Perguntou Azami. Shen ergueu uma sobrancelha para ela. Seu queixo caiu ligeiramente e ele quase se engasgou com a comida. A intuição de Azami era tão boa que ele duvidava que ela fosse capaz de ler sua mente. Azami não deixou escapar aquela reação dele. Acho que estou certa. Não se preocupe, eles terão que treinar para jogar. Além disso, você era o time inteiro. Eles nunca ganharam sem você. Sim, Hiroshi assentiu. Esses nocautes brutais são satisfatórios. Shen olhou para o sogro. Hiroshi certamente adorava ver dobradores levando uma surra. Embora tivesse percebido seus erros ao seguir Amon, ele ainda gostava disso. Aliás, ele até admirava Shen por ter matado a tríade Agni Kai, que havia assassinado a mãe de Azami. Hiroshi era o fã número 1 de Shen. Bem, temos que esperar. Azami deu de ombros. A propósito, já que você está de folga, deveríamos começar a planejar um casamento. Vamos marcar uma data mais tarde. Hiroshi levantou a mão. As pessoas não se casam tão rápido. Conheçam-se melhor. Após engolir o bolo derretido, Shen assentiu com um sorriso radiante. Sim, sogro. Era um sorriso verdadeiro, um dos poucos sorrisos genuínos. Azami também sorriu e assentiu. Quando ela e Shen se entreolharam, assentiram ao mesmo tempo, parecendo compreender as intenções um do outro. Vamos para a piscina depois disso, disse Azami. Claro, ele assentiu. Mas primeiro preciso participar do meu treinamento. Depois então, eu acho. Por que você treinaria? Você já está em boa forma, questionou Azami. Assim posso te proteger, bobinho, respondeu Shen. Azami sorriu, um leve rubor espalhando-se por suas bochechas. Então é por isso? Mas eu sei me proteger. Eu só quero isso. Shen deu de ombros. Ele foi sincero aqui. Este mundo ainda tem mais um perigo a enfrentar. Ele aparecerá mais tarde. É o tio de Korra. Shen teria que assassiná-lo secretamente para que a Sugar Mami ou a riqueza de seu sogro não fossem prejudicadas. Que fofo. Shen estava em seu lugar. Azami veio assistir aos seus treinos. Enquanto isso, Korra estaria a caminho, caso quisesse passar um tempo com ele. Antes de se aventurar a aprimorar suas habilidades, Shen decidiu consultar as estatísticas. Estatísticas. Nome Shen. Idade, 20. Nível, 20 de 200.000. Chi, 40.000 pontos. Habilidades. Nível de controle Chi 15, 40.000 de 50.000. Geração de chamas nível 15, 12.000 de 50.000. Especialidades. Dominação do fogo nível 16, 60.000 de 100.000. Dominação de relâmpagos nível 16, 50.000 de 100.000. O punho de Chi nível 1, 50 de 100. Ensino. Aplicar Chi em pontos específicos do corpo para causar um determinado efeito pode ser prejudicial ou benéfico. Experiência acumulada, 300.000. Seu Chi aumentou drasticamente. Agora está em 40.000 pontos. Isso equivale à energia combinada de dezenas de pessoas. Ele também havia acumulado uma quantidade monstruosa de experiência. Graças às suas vitórias sobre Amon, Tahorlo e vários bloqueadores Chi, Shen alcançou 300.000 pontos. Isso o levaria ao próximo nível com muita facilidade. No entanto, sabendo que estava em um período de paz e que subir de nível só se tornaria mais difícil, Shen decidiu não usar esses pontos agora. Primeiro, ele treinaria suas habilidades. Quando atingisse um certo nível de dificuldade, usaria a experiência acumulada. Dessa forma, ele se beneficiaria ao máximo. No entanto, caso algo urgente ou ruim acontecesse, ele usaria esses pontos. Agora ele tinha um sonho para proteger, e alguém. Embora até então, ele estivesse se perguntando o que havia mudado dentro dele. Shen, a propósito, o que era aquela coisa que você usou naquele dia? Sabe, aquela coisa que destruiu a arena, perguntou Azami. Dobramento de Chi, disse ele. Você quer dizer dobra de energia, disse Azami. Ela usou o nome mais comum para isso. Todos os dobradores e não dobradores, neste mundo tinham a capacidade de dominá-la. Pode chamar assim. Shen assentiu. Azami lhe deu uma ideia para seu primeiro treino. Uma energia vermelha dançava sobre a palma da mão dele enquanto ele a abria.
Shen tentava moldá-la e controlá-la, o que conseguia. Então ele começou a encolhê-la e expandi-la. Controle de Chi mais 100 de experiência, controle de Chi mais. Curiosa, Azami se levantou e ficou ao lado dele. Uau! A única coisa que sei sobre Chi é como usá-lo quando você se move e usa o punho, disse Azami, erguendo o punho. Olhando para a bola, ela perguntou, é prejudicial tocá-la? Depende de como eu a usar, respondeu Shen, apontando a mão para a esquerda. A bola se transformou em um raio, que explodiu uma rocha próxima em pedaços. Korra, enquanto estava ali, dobrou a terra para que Shen pudesse explodir coisas. Só por curiosidade, você pode me ensinar isso? Por que você iria querer aprender uma coisa dessas? Você parece estar sempre à minha frente, e eu não gosto de ficar para trás. Eu só quero ficar ao seu lado. Tudo bem, contanto que você faça uma coisa por mim. Shen assentiu. O quê? Perguntou Azami. Me ensine artes marciais, disse ele. Ensinar Azami seria muito fácil. O sistema permite que ele ensine suas habilidades, desde que estejam 3 níveis abaixo do dele. Azami, por outro lado, poderia ensinar-lhe aquilo de que ele precisava. O controle do Chi permitiu que ele aumentasse sua velocidade e poder. No entanto, força bruta sem precisão era inútil. Ah, é isso? Azami sorriu. Enquanto Azami meditava, Shen disse que poderia transferir os métodos de treinamento através de seu Chi. E assim o fez. Era uma habilidade que ele havia adquirido como professor. Azami, em pouco tempo, assimilou o método de treinamento. Diferentemente dele, que usava a experiência, ela precisaria evoluir. Não era algo impossível. Se alguém descobrisse uma arte marcial, não seria impossível ensiná-la. O mesmo valia para sua habilidade. Shen seria o descobridor, e Azami seria quem encontraria a maneira mais fácil de treiná-la. Ela se levantou, repetindo alguns movimentos no ar, movendo seu Chi ao longo dele. Ao mesmo tempo, alguém caminhava em direção a eles. Shen reconhecia a figura, pois conseguia senti-la através de sua percepção elétrica. Ei, Korra, disse ele, virando-se para ela junto com Azami. Shen. Korra sorriu. Imaginei que você estaria treinando aqui depois do cancelamento do torneio, então pensei em te visitar. Que dia chato, não é? Na verdade, não. Eu dominei a dobra de ar. Korra sorriu. Quando olhou para trás de Shen e viu Azami, seu sorriso congelou. Ela disse, ei, Azami, como vai? Então, olhou entre Shen e Azami e acenou com a mão na frente do rosto, criando ar frio para se refrescar. Está quente aqui ou sou eu? Ei, Korra, disse Azami. Você precisa de alguma coisa? Sim, eu só quero treinar com o Shen, disse Korra. Este é o nosso lugar de sempre. O que você está fazendo aqui? Estou passando um tempo com minha noiva. Azami afirmou sua dominância. Korra cruzou os braços e olhou para Shen, sentindo o rubor aumentar em seu rosto. A expressão de Azami suavizou. Você está bem? Precisa de alguma coisa, você parece doente. Não é nada. Só estou desidratada. Ela continuou encarando Shen. De qualquer forma, vamos malhar. Claro. Azami, continue praticando. Ele então se virou para Korra e disse, eu estava esperando por você. Tudo bem. Shen e Korra se afastaram de Azami, ficando de pé e se encarando. Muito bem. Dobra de relâmpagos, desafiou Korra. Claro, respondeu Shen. Assumindo sua posição, ela disse, seu conselho sobre o Chi negativo e positivo foi bom. Ela estendeu as mãos em direção a ele e lançou 2 raios. Abrindo os braços e acolhendo o ataque dela, ele sorriu e absorveu seus raios. Dominação de relâmpagos mais 100 de experiência? Ele então apontou a mão para ela, lançando um raio. Korra se esquivou antes que fosse lançado e chutou uma rajada de fogo contra ele. Nesse ritmo, Shen estaria forte quando seu tio chegasse. Além disso, era divertido treinar com Korra, ao lado de sua noiva. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 37. Sentindo a água fria refrescar sua pele, Shen afundou mais na piscina. Ele olhou fixamente para o telhado de sua mansão. Era sua casa, então era seu. Uma sensação relaxante invadiu seus músculos, dissipando a fadiga acumulada durante o treino. Ele refletiu sobre o progresso que havia feito durante o último mês. Sim, um mês ou alguns meses haviam se passado. Sabe, é difícil ter noção do tempo quando não se tem um emprego ou um prazo a cumprir. Shen passou seu tempo morando com sua noiva, saindo com Korra e treinando com ela. Ele havia progredido muito bem. Seu relacionamento com as garotas avançou. Ele e Azami transavam bastante e tinham encontros românticos. Eles passeavam pela cidade e estavam muito felizes. Ele treinava e passava a maior parte do tempo à toa. Adorava os fins de semana. Azami demonstrava certa cautela em relação a Korra, já que ela vinha passando muito tempo com Shen. Korra, por outro lado, agia de forma estranha sempre que estava entre Shen e Azami. No entanto, ela se comportava normalmente quando estava com um dos dois. Shen pensou que Azami lutaria com ela ou algo do tipo. Mas, contrariando suas expectativas, Azami e Korra se tornaram amigas depois que Azami a convidou para fazer compras. De qualquer forma, ele não se importava. Contanto que mantivessem o drama longe de sua vida, ele se contentava com qualquer coisa que lhe fosse dada. Foi bom ver Azami fazendo amigos. Além dele e do pai dela, Azami não tinha nenhum amigo. Korra parecia aceitar que Shen a tinha colocado na friendzone. Ela era uma garota legal, e Shen a achava atraente. Mas Azami o tinha por enquanto, e ele a preferia. Falando em Korra, no último mês, graças a ela, ele elevou suas habilidades de dobra de relâmpago e dobra de fogo para o próximo nível. Ele se lembrava claramente das notificações.
Na verdade, elas ainda estavam registradas no sistema. Jin, dominação de fogo até o nível 17 rei, 0 de 200 mil. Todas as habilidades associadas foram aprimoradas? Dominação de relâmpagos até o nível 17 rei, 0 de 200 mil. Todas as habilidades associadas foram aprimoradas? Ele não havia adquirido mais habilidades relacionadas. Seu domínio sobre a dobra havia aumentado drasticamente. O aumento de poder que ele obteve com esses avanços elevou seu controle sobre o fogo e o relâmpago a um nível extraordinário. Ele conseguia até mesmo dobrar com o mínimo movimento. Bastava abrir bem os olhos para apagar o fogo ou fazê-lo desviar. Seu árduo trabalho durante um mês havia valido muito a pena. Ele abriu o sistema. Estatísticas. Nome Shen. Idade, 20. Nível, 20 mil de 200 mil. Xi, 40 mil pontos. Habilidades. Nível de controle Xi 16, 40 mil de 70 mil. Geração de chamas nível 15, 40 mil de 50 mil. O punho de Xi nível 3, 50 de 1.500. Especialidades. Dominação do fogo nível 17, 60 mil de 200 mil. Dominação de relâmpagos nível 17, 50 mil de 200 mil. Nível de combate físico 6, 200 de 1000. Ensino. Experiência acumulada, 300 mil. As artes marciais que Azami lhe ensinou não lhe renderam uma nova habilidade. Em vez disso, ela foi para o punho de Xi. Provavelmente porque, controle de Xi. Shen se lembrou da notificação. A controle de Xi, até o nível 16. Qualidade do Xi aumentada, Xi aumentado. Xi pode atravessar os braços, aumento de poder aumentado. Mais aura. Crie uma aura com seu Xi para fora do corpo e fique mais forte. Ele havia adquirido uma aura. Além disso, seus feixes de Xi e ataques se tornaram mais fáceis de executar. Ele conseguia controlar seu Xi mais rapidamente e sua dobra ficou muito mais fácil. De repente, o rosto de Shen ficou molhado e ele saiu de seus devaneios. Virou-se para Azami, que deu uma risadinha. Foi ela quem jogou água em seu rosto. Você estava com a mente ausente. No que você estava pensando? Jantar. Eu sei que você está mentindo. Tudo bem, você me pegou. Shen ergueu as mãos. Eu estava pensando em outra coisa. Qual deles? Perguntou Azami. Naquele momento, ela estava com ele na piscina, usando um biquíni vermelho sexy. Shen encarou os seios dela por um segundo antes de olhar para o rosto dela. Eram bonitos de se ver e difíceis de ignorar, mesmo que ele já estivesse acostumado com eles. Esqueci o que era. Ele deu de ombros. Obrigado por me tirar dos meus devaneios. Frustrada, ela soltou um suspiro pesado. Ah, ótimo, agora nunca vou descobrir. Eu também. Os dois riram baixinho. A porta se abriu. O mordomo entrou e fez uma reverência para Shen e Azami. Shen olhou para ele. O velho de cabelos grisalhos era alguém cuja visão alegrava Shen. No último mês, Shen havia explorado ao máximo o mordomo de Azami. Ele o fizera cortar suas unhas, preparar seu banho, cozinhar para ele e muito mais. O sujeito nunca reclamou. Senhor Azami, seu amigo está aqui. Ah, Korra está aqui. Deixe-a entrar. Não precisa. Korra entrou pela porta e disse. O mordomo levantou-se e saiu, fechando os portões atrás de si. Ei, Korra. Azami levantou a mão. Shen não disse nada. Levantou a mão e acenou com ela, antes de relaxar na água. Shen não era muito falante, embora ele e Korra tivessem se aproximado um pouco durante o treinamento. Principalmente quando ela fingia ter ferimentos nos quadris e em outras partes do corpo, enquanto Shen a curava com seu fogo verde. Ela era realmente audaciosa, o que ele respeitava. E aí, Shen? Não sentiu minha falta? Ei, disse Shen. Não ligue para ele, disse Azami. Ele está tentando se lembrar do que estava pensando há pouco. Ah, isso acontece comigo às vezes. Odeio quando acontece. Junte-se a nós, ofereceu Azami. Shen ergueu uma sobrancelha e voltou seu olhar lentamente para Azami. Algo devia ter mudado durante o mês em que se tornaram amigos. Não sei não. Korra colocou as mãos na cintura. Não trouxe meu traje de banho. Pensando bem, será que a Korra alguma vez troca de roupa? Shen olhou para as roupas de Korra da cabeça aos pés. Venha de biquíni. Vou pedir ao criado para trazer algo que lhe sirva, disse Azami. Sabe de uma coisa? Você tem razão. Já estou cansada desse treino de dobra de ar. Korra levou a mão à camisa e a levantou. Seus seios fartos balançaram quando sua pele bronzeada ficou à mostra. Em seguida pegou as calças e as jogou para o lado. Shen ergueu as sobrancelhas. Korra tinha um físico muito bonito, com abdômen definido, ombros largos e seios fartos. Como era o tipo de garota com um pouco de músculos, suas coxas e bunda eram enormes. Suas nádegas eram quase estonteantes. Ainda bem que ela escondia esses atributos com calças largas. Aparentemente frustrada com algo que aconteceu durante o dia, Korra pulou na piscina e começou a nadar. Ela parou entre Shen e Azami. Ao sair da água, sacudiu os cabelos. Que alívio! O que está errado? Tenzin e sua espiritualidade. É uma merda. Korra praguejou. Sair com Shen certamente estava tendo um efeito negativo sobre ela. Ele até quer me levar em um tour pelos templos do Ar do Sul. Ele acha que isso vai me conectar com meu lado espiritual. A única coisa da qual vou me desconectar é da minha sanidade. Desculpe o desabafo. Bem, Azami deu de ombros. Não sei muito sobre espíritos, além do que Shen me ensinou. O quê? Perguntou Shen. Ele estava confuso. Desde quando sabia alguma coisa sobre espíritos? Como poderia ensinar isso? Será que Azami estava se drogando às escondidas? Brincando com Xi, respondeu Azami. Não é uma energia espiritual? Ah, isso. Não sei, tá bem.
Ele levantou as mãos. No último mês, Azami vinha treinando seu controle de Chi. Graças à sua experiência em artes marciais e à habilidade de seu mestre, ela estava assimilando seus ensinamentos muito rapidamente. Treiná-las era outra questão. Mas se ele tivesse que calcular o nível dela, diria que era por volta do 9º ou 10º nível. Ela conseguia aumentar seu poder físico usando seu Chi e controlar seu fluxo sanguíneo. Isso lhe daria uma bela musculatura se ela quisesse, e permitiria que ela se defendesse. Uma pena que ela não pudesse dobrar. Aliás, em termos de velocidade básica, Azami conseguia correr mais rápido que ele. Mas Shen era certamente mais rápido se usasse sua dobra. Você sabe de alguma coisa? Perguntou Korra. Preciso me livrar do Tenzin. Se você provasse saber algo sobre espíritos, eu escaparia da excursão tediosa dele. Que azar o seu, disse ele balançando a cabeça. Bem, eu tive uma ideia. Korra relaxou. Ela abraçou Azami e Shen e olhou para o teto. Durante o festival em que eu encontrar a mamãe e o papai, vou me certificar de subir sorrateiramente em algum lugar e vir para cá para relaxar por alguns dias. O mundo estará em paz e nada de ruim poderá acontecer. O Avatar poderá descansar. Shen e Azami se entreolharam. Estavam se envolvendo fisicamente com Korra. Bem, Shen estava excitado. Se não fosse pela água, teria ficado à mostra. Azami pareceu um pouco constrangida em pedir espaço a Korra. Bem, faça o que quiser, disse Azami. O que você acha, Shen? Acredito que a resposta certa está no seu coração. Quando uma garota te pergunta algo ou te pede para escolher entre duas coisas, você não responde. Você diz a ela que a resposta está no coração dela. A menos que você queira perder uma hora discutindo com ela. Diga o que você realmente pensa. No caso de Shen, o que ele pensou foi: não é da minha conta. Não é problema meu. Espere aí. Você disse que haverá festivais? Shen se perguntou. Não é muito cedo? Ou o tempo está passando muito rápido? Sim. Festival dos Espíritos da Geleira. Korra sentiu. É muito bonito. Vocês dois deveriam vir. O coração de Shen deu um salto. Ele se esqueceu de que os seios e as coxas de Korra estavam se chocando contra os seus. O sangue não fluía mais para o seu membro, mas sim para a sua mente. Festival dos Espíritos da Geleira. Deveria ser o início da segunda temporada de eventos. Significava que o tio maligno de Korra viria e libertaria o espírito das trevas. Ele tentaria matar Korra e semear o caos. Azami coçou o queixo. Já que você mencionou isso, eu me lembro. Varric estava tentando entrar em contato com meu pai há algum tempo. Acho que meu pai iria para lá. Shen franziu as sobrancelhas. Desta vez, não há garantia de que o tio de Korra não a manipule com sucesso. Com Shen manipulando os eventos mundiais, é garantido que a linha do tempo será alterada em relação à original. Korra agora era mais forte do que antes. No entanto, ela ainda não havia dominado o estado Avatar. Por outro lado, Shen gostava da vida que levava. Ele não queria que o maníaco como o tio de Korra interferisse no seu estilo de vida. Nesse caso, Shen pode ter mais uma última tarefa antes de relaxar completamente. Shen foi arrancado de seus devaneios quando o rosto de Korra apareceu diante dele. Ele se virou para Azami e disse: o tio Hiroshi está ficando velho, Azami. Ir para o sul pode prejudicar os ossos do seu pai. Ele deve cuidar da saúde dele. Não sei. Meu pai gosta de fechar negócios. É o hobby dele, disse Azami. Mas você tem razão, ele deveria cuidar da saúde. Shen inclinou a cabeça. Os seios de Korra estavam à mostra. Azami pareceu não notar o olhar de Shen. Ele a viu melhor e disse: que tal você ir no lugar dele? Eu vou com você. Essa é uma boa ideia. Nós iríamos ao festival. Korra voltou para o seu lugar, os abraçou e os envolveu em um abraço apertado. Assim, vocês podem pensar em um jeito de me ajudar a adiar essa minha viagem chata. Os rostos de Shen e Azami se encontraram quando pousaram no peito de Korra. Korra, existe algo chamado limites, disse Azami, com o rosto corando um pouco. Ela parecia sentir ciúmes ao ver o rosto de Shen no peito de Korra. Shen deu de ombros como quem diz que não tem escolha. Ah, certo. Korra o soltou. Envergonhada, ela sorriu, seu bronzeado disfarçando o rubor. Azami fingiu algumas tosses para disfarçar o rubor em suas bochechas. Enfim, vamos trocar de lugar. Certo. Azami agora estava entre Shen e Korra. Ela o abraçou mais forte, com a mão em sua bochecha. O corpo de Shen se sentia muito bem, mas sua mente estava em outro lugar. Certo. Não posso matar o tio da Korra em público, então preciso encontrar um bom lugar e um bom cenário para fazer isso. Capítulo 38. Acima do mar, havia um iate muito grande navegando para o sul. Shen estava em pé na borda. Ele estava treinando enquanto pensava no que havia acontecido e em como tinha ido parar naquele barco. Tudo começou quando Korra declarou que iria a um festival. Isso indicava que seu tio estaria lá e que coisas terríveis aconteceriam. O mundo poderia mergulhar em trevas totais. Havia o risco de um apocalipse. Embora Shen fosse bastante preguiçoso e gostasse da vida que levava, ele precisava protegê-la. Ele e Azami foram até Hiroshi para que Azami fizesse um acordo com Varric. Hiroshi recusou inicialmente, dizendo que o clima estava frio demais para sua filha e que algo ruim poderia acontecer. Azami gritou que seu pai nunca a deixará sair da cidade república e que ele estava limitando sua liberdade. Shen entendeu a intenção de Hiroshi. Ele era um homem que queria proteger sua filha, que não fazia ideia de quão desprezíveis eram as pessoas lá fora. Aliás, ela nem sabia o quão desprezíveis eram seu pai e seu noivo. Quando Shen disse que protegeria Azami, Hiroshi permitiu.
Depois disso, Azami saiu de casa, bastante irritada com o pai, que pela primeira vez na vida lhe dera trabalho com suas exigências. Por mais que Shen gostasse de ver como Azami ficava fofa quando estava brava, ele tinha algo mais importante para fazer. De frente para o mar, ele abriu os braços e os estendeu para os lados. Em seu nível atual de dobra de fogo, ele conseguia dobrar levemente com a mente. Isso significava que ele não precisava esticar o braço nem chutar para lançar uma rajada de fogo. Embora o sistema lhe tivesse proporcionado conhecimento e habilidade, Shen sempre conseguiu desenvolver seu próprio estilo. De suas mãos surgiu uma chama negra muito quente. Ela flutuou e se dividiu em 6 partes, formando círculos que se postaram diante dele. Este foi o fogo mais intenso de Shen. Enquanto ele se concentrava e sua pálpebra tremia, o fogo se estendeu e mudou de forma. Transformou-se em pontas que se projetaram para o ar. Embora pequenas, as pontas eram extremamente quentes. Encontrei uma maneira fácil de dobrar isso. Ele acenou com a mão, enviando as chamas negras para o mar. Uma enorme corrente de vapor subiu. Era tão densa que ninguém conseguia ver a água fervendo. As pessoas no iate, a tripulação e os funcionários de Sato, arregalaram os olhos e aplaudiram. Pareciam estar gostando do espetáculo. Shen, você pode relaxar? Azami se aproximou e se levantou atrás dele. Não sei, respondeu Shen. Sinto que ainda posso me desenvolver mais. Você pode relaxar. Ela repetiu, segurando o ombro dele num gesto de brincadeira. Trabalhar demais desperdiça energia que você precisa usar em outras coisas. O toque provocante despertou algo dentro dele, e ele entendeu o que ela queria dizer. Shen sorriu. Certo, mais algumas rodadas e já estaremos de volta aqui. Seu chi já havia sido consumido de qualquer forma. Ele treinaria mais tarde. Enquanto isso, não havia mal nenhum em se estressar um pouco. Embora fosse muito bom, o sexo consumiria energia e o deixaria preguiçoso. Por sorte, tenho controle de chi para me tornar semelhante a uma besta, pensou ele. Shen e Azami saíram do quarto. Azami estava fechando as calças e Shen vinha atrás dela. Ele tinha acabado de lavar a cabeça. Shen, olha. Azami apontou para o céu. Um bisão voador, não é mesmo? Shen esticou os braços. Ele ativou sua visão térmica e seu sentido elétrico. Vejo Korra Tenzin, outra mulher e 3 crianças. Como você consegue ver isso? Azami se virou para ele. Você está bem? Ela perguntou, preocupada. Colocou a mão na testa dele, verificando sua temperatura. Você não está muito cansado, está? Agora parecia que ela estava brincando com a resistência dele. Ha ha ha. Rindo sarcasticamente, ele disse. Muito engraçado. Ah, qual é? Não seja bobo. Ela deu uma leve cotovelada nas costelas dele. Mas falando sério, você tem que me dizer como você faz isso. Tem algo a ver com dobrar, disse Shen, embora ela ainda não parecesse acreditar nele. Alguns dobradores conseguiam usar seus poderes para enxergar. Ela não deveria se surpreender se um dobrador de fogo conseguisse fazer isso. O bisão voador fez uma curva no ar, pousando em frente ao iate. Shen e Azami caminharam em direção aos novos visitantes, e Shen dissipou sua visão térmica. É tão irritante conversar com as pessoas enquanto se vê partes delas ficando vermelhas e amarelas. Era como ficar chapado sem se sentir bem. Das costas do bisão voador aterrissou um grupo. Exceto Korra, todos vestiam um uniforme, amarelo e vermelho. Pertenciam às tribos dos nômades do ar. Ali estava Tenzin. Ao lado dele, uma mulher baixa de meia-idade carregava um bebê nos braços. Ao lado dele, 2 meninas e um menino, que por acaso era o mais baixo e o mais novo. Shen resistiu à vontade de reclamar. Normalmente, ele não tem nada contra crianças. Mas os filhos de Tenzin, especialmente o menino Meelo, e sua irmã que não para de falar, eram uma exceção. Enquanto ele e Korra estavam treinando, essas crianças ocasionalmente vinham com o pai. O menino careca era Meelo. Ele tinha por volta de 5 ou 6 anos. Adorava piadas de pum e irritar as pessoas. Shen já havia sido irritado por ele uma vez. Enquanto comia uma cobra durante os intervalos, Meelo passou voando por ele e soltou um pum na mão dele. Um peido de um dobrador de ar. Você só consegue imaginar o poder disso até senti-lo. Durante 3 dias seguidos, Shen ficou no chuveiro esfregando a mão. O olhar que ele lançou à própria mão era o mesmo olhar que Kakashi tinha depois de matar seu companheiro de equipe. Ao lado de Meelo, e um pouco mais velha, estava sua irmã. Ikki, com o cabelo preso em Maria Chiquinhas, tinha cerca de 8 anos. Ela era menos irritante que o irmão. Seu único problema era que falava demais. Certo dia, Shen e Korra estavam treinando. Quando fizeram uma pausa, Ikki se aproximou de Shen. Ele não se importou com ela naquele momento, já que ela era apenas uma criança, como se costuma dizer. Ela abriu a boca e Shen respondeu. Isso tinha sido um erro, porque então uma conversa tinha começado. Ikki não parava de falar. A velocidade com que ela falava era comparável à de Eminem quando cantava Rap God. Shen não fazia ideia do que ela estava falando até hoje, mas a voz dela ecoava em sua cabeça mesmo enquanto ele dormia. Ao lado dos irmãos estava uma menina mais velha. Ela tinha 11 anos. Estava prendendo o cabelo em um coque no topo da cabeça. O nome dela era Jinora. Ela foi surpreendentemente simpática. Quem foi o idiota que os convidou? Shen se virou para Azami, que apenas sorriu de volta para ele. Ela deu de ombros. Sabia o quanto Shen detestava os filhos de Tenzin. Apesar de seus sentimentos, Shen não demonstrou nenhuma expressão facial. Ele resistia à vontade de suspirar. Pensava em como escapar daquela situação. Talvez fingir estar doente resolvesse o problema.
Relaxa, nossos caminhos apenas se cruzaram, disse Azami, como se entendesse o que ele estava pensando. Seria bom ter alguém com quem conversar. As crianças Korra, Tenzin e sua esposa se aproximaram. Espero que não se importe de nos ter aqui por um tempo, disse Tenzin com um suspiro. Ele parecia exausto. Bem, ele era pai de 4 dominadores de ar. Korra sugeriu que nos encontrássemos com você. De jeito nenhum, respondeu Azami, a dona do iate, acenando com a mão. Enquanto isso, Shen encarava Meelo nos olhos, que retribuía o olhar com um olhar desafiador. O pior inimigo atual de Shen caminhava lentamente. Shen, nos encontramos novamente, disse Meelo. Desenvolvi uma nova técnica de dobra de ar. É melhor do que aquela que você ensina ao Avatar. Meelo, não seja grosseiro, disse Ikki ao lado dele. Chame-o de tio. Ei, Shen. Ela acenou com a mão. Faz tempo. Como você tem passado? Da última vez, não tivemos tempo suficiente para terminar nossa conversa. Pensei bastante. Que tal conversarmos? Ela levou menos de 3 segundos para dizer tudo isso. As pálpebras de Shen tremeram. Eu me preparei para este dia. Suas mãos lentamente alcançaram o bolso e ele abriu o inventário do seu sistema. Meelo franziu as sobrancelhas e inclinou-se para frente como se fosse um corredor. Então, disparou. Ikki, ainda falando, correu em direção a eles. Quando estavam a 1 metro dele, Shen tirou a mão do bolso. Estendeu-a e abriu o bolso. As crianças pararam. Shen tinha um monte de doces nas mãos. Ele sorriu como se fosse um tio carinhoso. Aqui, coma alguns doces. Eu os trouxe especialmente para você, disse Shen. Azami colocou o dedo na cabeça e coçou. Ela lançou um olhar interrogativo para Shen, mas não disse nada. Eba! Meelo pegou um pouco, enchendo as 2 mãos de forma grosseira. Obrigado, Shen. Ikki pegou um pouco e comeu. Ela se calou. Meelo sentou-se e começou a comer. Missão cumprida. Shen queria erguer o punho em sinal de vitória. Nossa! Crianças! Os filhos de Tenzin o fizeram repensar a ideia de engravidar Azami. No entanto, parte da culpa pode ser atribuída ao sistema alimentar precário das crianças. Afinal, elas são veganas desde o nascimento. Enquanto Shen suspirava de alívio, encontrou Jinora ao seu lado, com as mãos atrás das costas. Entendendo o que ela queria, ele colocou a mão no bolso e pegou alguns doces para ela. Ele tinha muitos para situações como essa. Obrigada, tio Shen. Ela fez uma leve reverência e se juntou à sua família. Bem, para alguém que odeia crianças, você lida muito bem com elas. Azami se aproximou do ouvido dele e sussurrou. Shen assentiu com a cabeça. Korra aproximou-se de Shen e deu-lhe uma cotovelada. Você não tem um doce para mim também? Eu tenho. Relaxa, eu só estou brincando, disse Korra. Você fica carregando eles por aí o tempo todo? Shen balançou a cabeça. Só quando eu estiver esperando filhos. Era sempre preciso estar preparado para visitas indesejadas. Desculpe por isso, disse ela, coçando a nuca. Tenzin e sua esposa Pema vieram. Você daria conta dos meus filhos muito bem, disse o monge, suspirando aliviado. Isso seria ruim para eles, disse Pema. Seus dentes ficariam doloridos. Ah, não se preocupe. Elas vão crescer de novo. Ainda são jovens, respondeu Tenzin. Muito bem. Conversem vocês. Eu tenho um treino para fazer. Shen se virou e estava prestes a sair. No entanto, lembrou-se de algo e se virou para Tenzin. Apontou a cabeça na direção oposta, convidando o monge para uma conversa particular. Tenzin deu de ombros e caminhou ao lado de Shen. Quando ficaram sozinhos, Shen abriu a boca. Então, Tenzin, você sabe muito sobre espíritos. Era assim que ele era retratado na série. Embora fosse um fracasso na espiritualidade, ele sabia muito. Sim, como filho de Aan e aquele que tem a responsabilidade de cuidar da cultura dos dominadores de ar, eu faço, disse ele. Os dominadores de ar são muito espirituais. Entendo, entendo. Shen assentiu. Tenho algumas perguntas e espero que você me responda. Embora Tenzin fosse uma fraude completa e um fracasso como líder espiritual, ele era muito sábio. Qual a melhor maneira de lutar contra espíritos? Por que você perguntaria uma coisa dessas? Respondeu Tenzin em tom de pergunta. Shen não se importou. Eu estava curioso, disse Shen. Sonhei que lutava contra um espírito maligno e não pude deixar de me sentir preocupado. Como não conseguia expressar suas intenções diretamente, decidiu mentir um pouco. O monge não percebeu suas mentiras. Só aquela puma conseguiria, ele se perguntou como ela estaria, fazia muito tempo. Foi só um pesadelo, assegurou Tenzin, quase dando uma risadinha. Sim, eu sei, mas não consigo parar de pensar no que fazer, disse Shen. Às vezes, sinto que os sonhos têm significados espirituais. É verdade, podem ser sonhos ou sinais. É muito difícil lutar contra espíritos. Alguns são muito poderosos, outros fracos. No entanto, lutar contra eles é muito complicado. Os espíritos ficam sombrios quando estão com raiva. O melhor é não lutar contra eles. Tente negociar. Descubra por que estão com raiva e resolva o problema. Tenzin disse como se tivesse se lembrado de algo. Shen sabia que o monge nunca havia encontrado um espírito em toda a sua vida. Mas isso não mudava o fato de que ele sabia muito. De qualquer forma, Shen estava prestes a lutar contra o tio de Korra. Ele precisava se preparar. Aquele homem era tão espiritual que conseguia controlar espíritos e domá-los. Mas e se isso não funcionar? Perguntou Shen, encarando o monge com seriedade absoluta. Tenzin quase se encolheu com aquele olhar. Shen não tinha a intenção de ser grosseiro, mas a intensidade do quase-apocalipse o fez mostrar sua verdadeira face. Era a mesma face que ele mostrara antes de massacrar toda a gangue Agnikai.
A face de um assassino não era algo fácil de lidar. Tenzin respirou fundo. Pensou por um momento e disse, o melhor é lutar contra eles. No entanto, dobrar energia casualmente não lhes fará muito mal. Li que alguma manipulação de Xi seria suficiente. Um antigo monge disse isto. Acenda a vela para vencer a escuridão e crie uma sombra para bloquear a luz. Acenda a vela para vencer a escuridão e crie uma sombra para bloquear a luz. De alguma forma fazia sentido e ao mesmo tempo não fazia. Luz e escuridão pareciam ser o conceito central. Poderiam ser chamadas de Yang e Yin. Espíritos sombrios são escuros, e espíritos positivos são luminosos. Entendo. É possível manipular o Xi antes de queimá-lo. Shen refletiu por um instante. Segundo essa lógica, a dobra de relâmpagos deveria resolver o problema contra espíritos malignos. Mas e quanto à flexão casual? Shen abriu a mão. Circulou seu Xi enquanto gerava fogo. Em vez de purificá-lo, criou um certo desequilíbrio. Adicionou mais energia Yang ao fogo. Tenzin olhou fixamente para a mão de Shen, com os olhos arregalados. Faíscas de relâmpago dançavam ao redor da fogueira. Ela ficou mais brilhante e sua cor mudou para um branco incandescente. Ele abriu a outra mão e concentrou mais de sua energia aí nela. O fogo era escuro. Não se parecia em nada com o fogo negro dele. Não tinha calor algum. Em vez disso, absorvia o calor do ambiente ao redor. Geração de chamas mais 5.000 de experiência? Geração de chamas até o nível 16. Mais chama acesa. É mais chama sombria. Assim, o fogo frio era chamado de chama sombria, e o fogo branco brilhante de fogo luminoso. Cada um podia ser usado para combater um tipo diferente de espírito. Uma está fria e a outra está quente, mais quente que uma normal. Você entendeu o cântico, disse Tenzin, parecendo ao mesmo tempo ciumento e surpreso. Ele estendeu a mão em direção ao fogo escuro. Num instante, Tenzin retirou a mão e fez uma careta. Está tão frio. Eu sei, respondeu Shen, apertando a mão dele e apagando o fogo. Capítulo 39. O iate chegou ao porto marítimo da tribo da Água do Sul. Não estava exatamente no polo, mas perto. Eles estavam na aldeia da tribo da Água. Shen respirou fundo. Ao expirar profundamente, o vapor subiu ao redor de sua pele, criando uma aura que o aqueceu. Usar uma camisa sem mangas num lugar assim o fazia sentir frio. Havia neve por toda parte, montanhas de gelo por todos os lados, e se você olhasse para o mar, podia ver algumas geleiras. Utilizando sua respiração, Shen aqueceu o corpo e se manteve aquecido. Por outro lado, Azami estava usando um casaco. Ela colocou a mão no ombro dele e perguntou, você quer vestir alguma coisa? Comprei alguns casacos antes de vir para cá. Não precisa, respondeu ele. Estou bem. Às vezes eu te invejo por ser um dobrador, respondeu ela, observando os detalhes de seus músculos. O calor não incomoda vocês, e vocês conseguem se aquecer sozinhos. Vocês não suam e não precisam tomar banho com tanta frequência. Em seguida, ela o abraçou, expressando o frio que sentia. Você pode usar seu chi para circular o sangue e se manter aquecido, disse ele. Tecnicamente, Azami poderia ser considerada uma dobradora de chi. Embora não fosse tão boa quanto ele, ela era muito boa. Ela sempre poderia estar 3 níveis abaixo dele. Eu sei, disse Azami, tirando a mão do ombro dele. Mas prefiro guardar minha energia para outra coisa. Além disso, não tenho tanta energia quanto você. Shen sorriu para ela, entendendo o que ela queria dizer com guardar energia para outra coisa. Vamos lá, disse Korra enquanto o bisão voador passava por eles. Shen e Azami olharam para cima. A propósito, onde você estava escondendo os doces? Perguntou Azami. Nos últimos dias, a caminho do Polo Sul, Shen foi indiretamente responsável por estragar os dentes dos filhos de Tenzin. Eu conheço alguns truques de mágica. Ele se virou para Azami. Eles começaram a descer do iate. Sério? Ela ergueu as sobrancelhas com um olhar curioso. Mostre-me. Tudo bem. Shen levou a mão ao cabelo dela e pegou o grampo. Ao bater palmas sobre ele, o grampo desapareceu. Quando ele abriu as mãos, não estava lá. Estava dentro do seu inventário. Azami abriu bem os olhos, encarando as mãos dele. Shen achou a expressão dela adorável. Deu-lhe vontade de bagunçar o cabelo dela. Onde está? Ela colocou a mão na camisa, na calça e no cinto dele. Chegou até a tocar na virilha dele. Shen estava sem mangas. Era isso que tornava a façanha tão surpreendente. Colocando a mão atrás da orelha dela, ele pegou o alfinete do compartimento. Retirando a mão, disse, atrás da sua orelha. Foi divertido. Ela pegou o grampo de volta e o colocou no cabelo. Então, vai dar certo? Perguntou ele. Como era ela quem estava em viagem de negócios e era a mulher de negócios, Shen tinha pouca influência no plano. Vamos nos encontrar com Varric e obrigá-lo a ceder algumas ações da empresa dele, disse ela. Meu pai inventou aviões e submarinos. As pessoas podem voar hoje em dia graças a ele, e precisamos de alguém para transportá-los por um bom preço. Todo mundo quer negociar conosco. Varric foi quem ganhou o leilão para fechar negócio. Ele ofereceu um bom preço e eu vou conseguir mais. O que você acha? Shen deu de ombros. Você entende mais de negócios do que eu. Então faça o que quiser. Em frente ao navio havia poucas pessoas. Um homem alto com mais de 2 metros de altura, acompanhado de uma mulher que se parecia um pouco com Korra. Tonrak era o pai. Ele se lembrava do nome dele. Quanto à mãe de Korra, ele não se lembrava dela. Korra saltou do bisão. Ela abraçou os pais e sorriu. Do outro lado, Tenzin e sua família estavam diante de uma senhora idosa, além de uma mulher e um homem de meia idade. Embora as pessoas ali não parecessem personagens de desenho animado, era fácil reconhecê-las.
Os dois homens de meia idade eram os irmãos de Tenzin. Quanto a senhora idosa provavelmente era Katara. Ela era uma dobradora de água muito talentosa e, ao mesmo tempo, demonstrava grande interesse por rapazes bonitos. Uma pena que estivesse tão velha agora. Ela pegou o bebê de Tenzin e brincou com ele. Vendo que ela estava prestes a jogá-lo, Shen quase estendeu a mão para impedi-la. Ela apenas tremeu e permaneceu imóvel. Ele se lembrou de que não era seu bebê, e também não era da sua conta. Quer, amor? Disse Azami. Parece que ela escolheu a ideia errada quando viu encarando as famílias ao redor. Shen pensou por um momento. Embora não gostasse dos filhos de Tenzin, isso podia ser atribuído aos genes ruins que eles tinham. Além disso, nada dura para sempre. Nem mesmo o amor. Por enquanto, seu relacionamento com Azami estava muito bom. Mas não havia garantia de que sua sugar mummy não mudaria de ideia um dia, ou que não o odiaria depois de uma discussão. O amor era incerto. Mas um filho deles poderia fortalecê-lo. O que você acha? Perguntou ela com um olhar suplicante. Shen conseguia entender por que ela estava tocando nesse assunto. Azami perdeu a mãe muito jovem. Seu pai era muito ocupado e não lhe dava muito tempo. O que ela realmente desejava era uma família. Que tal 8 filhos? Disse Shen. Só? Perguntou Azami, parecendo sarcástica. Certo, 10. Ele assentiu com a cabeça. Certo. Vou cumprir sua palavra. Ela deu uma risadinha. Não se canse no número 2. Enquanto caminhavam pela estrada gelada, alguém se aproximou deles. Senhora Sato e sua assistente. Varric está esperando por vocês, disse ela. Azami disse, mas primeiro, quero conhecer pessoas e me divertir no festival. Ela segurou a mão de Shen. Shen entendeu que aquilo era mais um encontro do que um trabalho para Azami. Embora estivesse ali para matar alguém, Shen não se importou de passar um tempo se divertindo. Bem, não era ele que ia se divertir. Era muito difícil aproveitar algo quando se sabia que alguém estava tentando provocar o apocalipse, e Shen precisava assassiná-lo sem parecer um vilão. Eles têm jogos divertidos, disse o funcionário de Varric. Eu adoraria te acompanhar. Não há necessidade. Azami segurava uma pistola de água, apontando-a para a boca aberta de um boneco que se parecia com a An. Ela e Shen estavam em frente à barraca. Era um encontro. Shen a apoiou segurando seu ombro e dizendo que ela conseguiria. E ela conseguiu. O dono da barraca lhes deu um grande boneco de urso, que parecia o animal de estimação de Korra. Bem, o que devemos jogar agora? Perguntou Azami. Não sei. Shen colocou as mãos nos bolsos. Não deveríamos nos encontrar com aquele cara, Varric, ou algo assim? Ele não é importante, respondeu Azami. Shen ergueu as sobrancelhas para ela. Na série, quando sua empresa passou por dificuldades, ela fez de tudo para ter Varric do seu lado. Agora, ela o tratava como se ele não fosse ninguém. Era uma mentalidade positiva. Nunca pratique o poder até tê-lo de fato. Shen havia alterado a linha do tempo de forma drástica. Agora que Hiroshi não estava mais na prisão, sua empresa foi persuadida pelos militares e por muitos países. Ele estava ficando cada vez mais rico. Ele até fingiu descobrir o segredo por trás dos trajes mecânicos usados pelos não-dobradores. Só se pode imaginar o quão rico Shen ficaria quando se casasse com Azami. Shen e Azami jogaram mais alguns jogos, e ele fingiu gostar de alguns deles. Mas não conseguiu manter a farsa. Logo, sua expressão mudou para uma de tédio. Percebendo isso, Azami disse que deveriam fazer uma pausa e conhecer o pessoal da tribo. Enquanto caminhavam, o pessoal da tribo da Água do Sul apontava o dedo para eles. Não, apontava apenas para ele. Com seu sentido elétrico ele conseguia ouvi-los melhor. Eles estavam se perguntando que tipo de esquisito era Shen. Ele estava usando uma roupa de verão no Polo Sul. A opinião deles não importava nem um pouco para ele. As pessoas logo desviaram sua atenção quando um navio muito grande se aproximou. Isto, murmurou Azami. Deveria pertencer ao chefe da tribo da Água do Norte. Você sabe muito, comentou Shen. Fiz minha pesquisa antes de vir para cá. Vamos ver. Uma expressão fria tomou conta do rosto de Shen. Ele encarou o porto enquanto um grande navio atracava. O homem que ele queria matar, o homem que traria o apocalipse ao mundo, estava ali. Com suas vestes azuis que o caracterizavam como chefe da tribo da Água do Norte, o tio de Korra se levantou orgulhosamente. O navio atracou no porto. Uma ponte desceu e o chefe começou a descer. Atrás dele, havia 2 pessoas baixas. Eram gêmeos. Uma delas era uma garota de pele bronzeada e com maquiagem. O que estava ao lado dela era idêntico, mas não usava maquiagem. Sim, era ele, mas parecia um menininho, tão afeminado quanto a irmã. Seria difícil diferenciá-los. Isso não para de ficar estranho. Shen apertou a mão de Azami com mais firmeza. Eu queria poder simplesmente ir lá e matar aquele chefe. Mas eu não posso fazer isso na frente de todas essas pessoas. Korra, acompanhada de seu pai, um homem muito grande, musculoso e forte, ficou de pé diante do chefe da tribo da Água do Norte. Eles trocaram algumas palavras que não interessaram a Shen. No entanto, ele conseguiu dizer o nome de seu alvo, o Nalaco. O Nalaco se virou para Korra. Depois de falar sobre a distância entre o físico e o espiritual, ele a motivou com algumas palavras. Ele estava usando o ego dela como avatar. Korra pareceu gostar das palavras dele. Ele estava falando sobre o destino dela, a importância da sua missão e a longa história que a envolvia. Que ótimo manipulador, pensou Shen. O Nalaco então ofereceu a Korra o cargo de mentora espiritual, oferta que Tenzin recusou. O pai dela fez o mesmo. Korra então explodiu em fúria e gritou, dizendo que ninguém decidiria por ela. Mesmo assim, ela não escolheu o Nalaco. Eles estão vindo daqui.
O Nalaco, seu grupo, Korra e seu grupo e família seguiram seu caminho. Shen e Azami ficaram parados à beira da estrada. Ei, Shen! Korra acenou com a mão e sorriu. O Nalaco desviou o olhar, parando por um segundo e encarando Shen. O olhar se prolongou. Shen não desviou o olhar e começou a se sentir irritado. Você quer uma foto minha, ou algo assim? Disse Shen. O Nalaco disse, Shen, ouvi dizer por Korra que você é uma pessoa muito espiritual. É o que ela diz. Shen voltou seu olhar para Korra. Gostaria de conversar mais tarde? Perguntou ele. Suas descobertas sobre energia merecem ser observadas. Elas contribuiriam muito para os seres humanos e os espíritos. O rosto de Shen resistiu à vontade de franzir a testa. Se ele e o Nalaco conversaram em particular, então quando Shen o matar, será fácil descobrir quem foi o responsável. Vou pensar nisso, respondeu ele. Nossa, preciso bolar um plano e matá-lo onde ninguém me veja. Espere aí, é isso mesmo. Shen teve uma ideia perfeita. Ele sorriu para o Nalaco, que assentiu com a cabeça e continuou sua caminhada. Capítulo 40. Shen saiu da casa de Varric, que acenou com as mãos. Azami sorriu gentilmente e acenou de volta, antes de voltar as costas para Varric, que chamou seu assistente. Você ficou em silêncio. No que estava pensando? Perguntou Azami a Shen. Shen se virou para Azami e sorriu ao ouvir sua pergunta. Ela o pegou no flagra. Durante o encontro com Varric, ele havia bolado um plano para matar o Nalaco, o lugar e a hora perfeitos. Azami, apesar de estar ocupada negociando, percebeu que algo estava errado com ele. Eu estava pensando em comer alguma coisa. Ele mentiu com a maior naturalidade possível. Bem, ele não estava mentindo completamente. Ele estava com fome e depois de elaborar um plano, estava pensando no que comer. Você está com fome? Perguntou ela, preocupada. Sim, ele assentiu com a cabeça. Vamos participar do festival. Os chefes das tribos farão seus discursos e você sabe. Azami assentiu. Eu sei, eu sei. Shen levantou a cabeça. Era noite. Não, não era bem assim. Aqui no Polo Sul, o dia e a noite duram 6 meses. O céu estava tão nublado que estava escuro. Shen se viu sentado em uma das muitas mesas ao redor. A comida parecia quente e deliciosa. Era frutos do mar. Embora preferisse doces e frutas, a visão de algo para comer lhe pareceu tentadora. O Nalaco, o chefe da tribo do norte, abriu a boca para falar. Todos lhe deram atenção, exceto um homem. Shen abriu a boca para comer. O Nalaco fez uma pausa por um segundo antes de falar. O Festival dos Espíritos da Geleira. É uma celebração para conectar e fortalecer os laços entre as duas tribos da água. Mas originalmente era uma celebração entre pessoas e espíritos. A maneira como as pessoas estão agindo agora está irritando os espíritos. É muito lamentável ver como os dois mundos se tornaram distintos. Esse homem fala demais, se acha demais. Shen abriu a boca, comendo um pedaço de peixe cozido. Ele é tão hipócrita. Tudo que ele quer é impor suas opiniões. A única razão pela qual os espíritos estão zangados é porque ele os está manipulando. Só isso. Shen resistiu à vontade de socar o tio de Korra. Mas cada um tem seu dia. Shen decidiu ignorar o discurso inútil. Afinal, vinha de um homem que em breve estaria morto. Assim que o Nalaco terminou seu discurso, todos começaram a conversar, como se ele não tivesse dito nada. O Nalaco manteve uma expressão rígida. Ele moveu os olhos da esquerda para a direita, observando as pessoas famintas. Então olhou para Korra, a única que havia se importado. Shen então olhou para Azami. Ele tinha uma ideia do que aconteceria a seguir. Algum espírito furioso atacaria. Preciso proteger este. Azami parou de enfiar o macarrão na boca. Ela levantou a cabeça e olhou para Shen. O quê? Você está olhando fixamente por muito tempo. Nada. Você só fica uma gracinha quando come assim. Sorrindo, ela levou o dedo até a tigela, traçando um contorno no molho. Em seguida passou-o pela bochecha de Shen. Isso é por me assustar. Nossa, você ficou me encarando por tanto tempo que eu achei que estava comendo errado. Não, nem tudo. Ele balançou a cabeça. Sentindo o molho na bochecha, pensou em pagar-lhe o troco. Fingiu olhar para trás dela e disse, surpreso, para trás de você. Ei, não tem nada atrás de mim. Azami virou o rosto e encheu as bochechas de ar, ficando vermelha. Shen passou o dedo pela bochecha dela, limpando um pouco do molho. Ao ver que ela arregalou os olhos com sua reação, ele deu uma risadinha. Alguém quer jogar guerra de comida. Ela deu um sorriso malicioso para ele, com os cabelos flutuando um pouco. Ela simplesmente se impulsionou com Shi para que ele não conseguisse se esquivar. Atrás de você! Gritou Shen com os olhos arregalados. Atrás de Azami e caminhando em direção a eles, havia um grande espírito sombrio. Não vou cair nessa 2 vezes, respondeu ela com um sorriso irônico. Shen colocou as mãos sob a grande mesa. Com seu poder amplificado instantaneamente, ele a lançou acima da cabeça de todos. Ele segurou Azami, que olhou para cima incrédula, e a curvou. Acima deles, a mesa estava quebrada. Uma grande silhueta roxa emergiu. Era roxa escura e tinha 4 olhos vermelhos. Quanto à sua altura, parecia ter cerca de 4 a 5 metros. Um espírito maligno! Gritou o Nalaco. Todos escondam-se imediatamente. Azami e Shen levantaram a cabeça. Você não estava brincando, disse Azami. Você está perguntando sério? Acha que eu paguei esse espírito maligno para pregar uma peça em você? Shen estalou a língua. Fique aí. Ele é muito rápido. Eu sei. Se não fosse por essa técnica eu não teria percebido. Azami se levantou. Tenzin, faça alguma coisa. É algo espiritual, a sua praia,
disse Korra, virando-se para seu mentor espiritual. O espírito sombrio olhou para a esquerda e para a direita. Tenzin chegou ao local. Espírito das trevas, por que você está com raiva? Perguntou ele. Respondendo a sua pergunta com um gesto, o espírito sombrio ergueu sua grande mão e golpeou o chão com força. Tenzin moveu as mãos e girou. Um tornado de ar envolveu sua metade inferior e o ergueu. O punho do espírito sombrio atingiu o solo, criando um grande impacto que rachou a terra. Korra, por outro lado, não ficou em silêncio. Ela saltou e desferiu um chute duplo, lançando 2 rajadas de fogo do pé. Elas atingiram o espírito. Embora não tenham causado muito dano, pareceram feri-lo. O dano foi mínimo, mas enfureceu ainda mais o espírito. Ele avançou em direção a Korra, que bateu o pé no chão. A terra se elevou, criando uma parede à frente da Avatar. O espírito, porém, era tão ágil que desviou da parede e apareceu atrás de Korra. Então, a criatura saltou sobre ela. Sua velocidade era tão grande que era impossível desviar. Korra juntou as mãos, usando uma das técnicas de Shen. Uma aura azul a envolveu e faíscas de relâmpago dançaram ao redor de seu corpo. A escuridão da noite foi dissipada pela luz da armadura de relâmpago. Sibilando, o espírito saltou para longe de Korra. Partes de seu corpo pareceram desaparecer. O relâmpago feriu o espírito das trevas. Shen então se lembrou das palavras que Tenzin havia dito. Acenda a vela para eliminar a escuridão. Espíritos das trevas podem ser combatidos com energias do atributo Yang. Eles podem ser fortes, mas têm uma fraqueza. Korra respirou aliviada enquanto encarava o espírito com os olhos bem abertos. Por um instante, pareceu que ela havia aceitado a própria morte. Seria uma boa hora para testar isso. Shen abriu as mãos e 2 chamas dançaram ao redor delas. Em alta velocidade, ele avançou contra o espírito que parecia recuperar o equilíbrio. Ao parar diante dele, disparou a chama, fazendo-a circular o espírito. Era uma simples chama amarela. Mas começou a mudar. Começou a brilhar em branco. O espírito virou a cabeça, olhando para a chama clara. A camada púrpura que o cobria rachou, transformando-se em pó que se desprendeu de seu corpo. Ele começou a encolher. Em seu lugar, surgiu um espírito branco e transparente. Virou a cabeça e começou a se mover. Jin, neutralizando um espírito maligno? E mais 30.000 de experiência a mais 30.000 de experiência acumulado? Shen quase arregalou os olhos ao ver o quanto aquele espírito sombrio lhe havia dado. Não era nada mal para o seu nível atual. Shen ativou sua visão térmica enquanto encarava o espírito. Ele não conseguiu detectar nenhum sinal de calor, tentou então outra coisa. Foi seu sentido elétrico que pareceu funcionar. Ele podia sentir a presença de um espírito se aproximando. Um deles atacou o pai de Korra, um homem musculoso de 2 metros de altura. Ele pisoteou o gelo e criou uma parede, mas ela se estilhaçou assim que o espírito a atingiu. Korra saltou e rolou até o chão. Ela estendeu os dedos, lançando um raio que atingiu o braço do espírito. O espírito voltou os olhos para Avatar. Com um olhar desafiador, Korra o encarou. Fique longe do meu pai. Os olhos dela brilharam em branco. Não era esse o estado Avatar? Ele pensou que Korra ainda não tinha acesso a ele. Não. Ela parecia alheia ao fato de estar liberando um poder muito forte que superava em muito o Chi de Shen. Mas, de repente, 2 correntes de água envolveram os espíritos. Elas brilharam em branco, assim como a chama de luz de Shen. O espírito olhou ao redor. O mesmo que acontecerá com o espírito anterior aconteceu com o atual. Ele perdeu sua aura sombria e se transformou em um espírito de luz. Quando todos se viraram, viram o Nalaco usando sua dobra de água para alterar o atributo do espírito. Shen tinha 100% de certeza de que fora o Nalaco quem transformará os espíritos em espíritos das trevas. Do outro lado, Korra tinha um tornado ao redor de seus pés. Era feito de ar. Um fogo criou um anel ao redor, e algumas rochas voaram do chão. Elas se comprimiram e circularam ao seu redor. Uma armadura de relâmpagos então a envolveu. Era muito mais forte e brilhante do que a que Shen conseguia usar. Korra, seu pai está bem. Acalme-se, disse o Nalaco, estendendo a mão para o Avatar. Korra virou a cabeça. Ao ver que seu pai estava bem e a olhava com preocupação, ela respirou aliviada. O brilho branco que envolvia seus olhos desapareceu. Ela pousou lentamente, perdendo sua aura de relâmpago, e o fogo ao seu redor se dissipou. O que acabou de acontecer? Perguntou Korra. Tonhak, o pai de Korra, não respondeu. Em vez disso, caminhou em direção a ela e colocou a mão em seu ombro. Você está bem? Perguntou ele. Acho que sim. Ela colocou a mão na cabeça. Na verdade, estou me sentindo um pouco tonta. O Nalaco caminhou em direção a ela. Você vai se acostumar. É o estado Avatar. Seu medo do seu pai o ativou. O que foi isso? Perguntou ela. Os espíritos nos atacaram de repente. O Nalaco colocou as mãos atrás das costas. Os espíritos estão furiosos por causa do festival e de quão pouco espiritual o Sul se tornou. As coisas só vão piorar até que todos os espíritos se corrompam e acabem com a humanidade. Suas palavras caíram como uma bomba nos ouvidos de todos, exceto de Shen. Ele queria aplaudir o Nalaco por ser um canalha tão manipulador. Como isso é possível? Existe alguma maneira de impedir? Na verdade, existe sim. Você é o Avatar, uma ponte entre o mundo humano e o mundo espiritual, disse ele. Há um portal que você deve abrir. Fazendo isso, os espíritos ficarão felizes. Ele fica no centro do Polo Sul. Todos viraram a cabeça na direção do sul. No céu, nuvens densas circulavam. Em seu centro, havia uma luz verde, rodeada por relâmpagos e trovões. Ei, ela não vai, disse Tenzin, colocando as mãos atrás das costas. Eu sou o mentor dela e sei que ela não está preparada para isso.
Korra se virou para Tenzin. Você não me diz mais o que fazer. O que você estava fazendo quando os espíritos estavam atacando? Perguntando por que eles estavam com raiva. Você só pode estar brincando. Sabe de uma coisa? Meu tio parece saber mais sobre espíritos do que você. Vou escolhê-lo como meu mentor espiritual de agora em diante. A Avatar estava frustrada. Ver seu mentor espiritual impotente diante dos espíritos a fez reconsiderar suas escolhas. Bem, ele não podia culpá-la. No que dizia respeito a bebidas alcoólicas, Tenzin era um fracasso, mas era muito conhecedor do assunto. Tenzin baixou a cabeça. Juntou as mãos, curvou-se e disse, foi uma honra servi-lo, Avatar. Shen caminhou até Korra e disse, eu vou com você. Senhor Shen, disse o Nalaco. O senhor parece ser uma pessoa espiritual, mas eu o desaconselho. Esta é uma tarefa para o Avatar. Ah, acredite em mim. Eu sei mais sobre os portais do sul do que você, respondeu Shen. Se ele fosse com Korra, teria uma boa chance de impedir o apocalipse antes que ele começasse. Muito bem, disse o Nalaco, aparentemente sem ser provocado. Você sabe como lidar com espíritos, então tê-lo por perto deve trazer benefícios. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.